Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Todos que se encontram aqui pela primeira vez, aqueles que já são nossos visitantes habituais, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores desta casa. Hoje trazemos a nossa querida irmã Aurelúcia Francisca com o tema As Bem-aventuranças e a Saúde. Nossa irmã é trabalhadora da casa do Centro Espírita Quinta de Luz, não é isso? Quinta de Luz. E hoje vai estar nos prestigiando com a sua presença aqui na nossa casa. Para a nossa harmonização, como exórdio inicial, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, o item 149, Crer em Vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingiram a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançaram em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, com o material evolutivo da terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, de balde terá crido. Assim seja. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa tarefa da noite de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos, que hoje possamos mais uma vez, com os ensinamentos que aqui serão ministrados, tornar essa nossa jornada, muitas vezes tão árdua, mais tranquila e mais serena. Que possamos aprender do teu Evangelho, introjetando esses ensinamentos no nosso coração e em nós. Que possamos exercer essa cristandade que com tanto sacrifício nos ensinaste, nos mostraste o caminho e para nós resta apenas seguir. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja hoje, agora e sempre, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ter o auxílio da espiritualidade maior para chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja, meus queridos. Minha querida irmã,
Pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu mexi demais no microfone. Eu me chamo Aurelúcia Francisca dos Santos, para homenagear meu pai e minha mãe, não é? E eu trabalho no Núcleo Espírita Quinta de Luz, que está localizado agora. A gente vai reabrir depois da pandemia. Demoramos a reabrir porque estávamos reformando a casa que foi doação. E agora estamos localizados, não mais na Madalena, mas ali no Engenho do Meio, na rua Avenida, né? Antônio Curado, número 226. Então será um prazer no dia que estiverem passando por lá, porque eu sei que vocês já trabalham aqui, já são frequentadores. Trago o abraço fraterno da dirigência da casa, que são 5 dirigentes, cada um em uma área, não é? Mas todo mundo se une num trabalho só. E por volta de 1992, essa trabalhadora chegou ao espiritismo, não é? E já tem um tempo. Não vou nem dizer mais nada para ninguém saber a minha idade. Estou brincando. E a gente já teve aqui há um tempo atrás, um pouco tempo atrás, acho que em torno de uns 4 meses, acho que foi no mês de agosto, e coincidentemente o tema, que não é coincidência, porque foi proposital, não existe coincidência no espiritismo, não é? Não existe coincidências, existem leis naturais e existe intenção. A minha intenção era justamente trazer hoje as bem-aventuranças e a saúde. Existe um livro que eu não consegui achá-lo em casa, porque a gente está em uma rearrumação, mas eu acredito também que tudo isso tem a ver. E o nome do livro é O Código do Monte. Foi escrito por um espírita, que é um médico psiquiatra. Ele é da AME, né, que é a Associação Médico Espírita, que a gente conhece no meio espírita. O nome dele é Sérgio Lopes. E ele escreveu um livro chamado Código do Monte. Esse livro é um livro desse autor, mas a gente tem as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º até o 10º. São 6 capítulos. Olha, está tudo lá. Então, se a gente for desde Bem-aventurados os aflitos até a parte do Bem-aventurados os misericordiosos, está lá. Com as orientações, com a visão do Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o senhor Allan Kardec, não é? Ele, o sistematizador, nem digo mais codificador, porque ele sistematizou a doutrina espírita, ou seja, ele também colocou de seus conhecimentos para direcionar o que ele via de resposta dos espíritos. Ele não só codificou, ele não só uniu, ele também colocou do seu próprio conhecimento, que ele tinha um vasto conhecimento de magnetismo, astronomia. Então, a gente aí tem várias nuances. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter o suprassumo das bem-aventuranças na visão espírita. Bem mastigadinho. Com filosofia e ciência, tudo incluso, porque o Evangelho também tem ciência. Porque o Espiritismo é uma ciência de bases filosóficas e consequências ético-morais. Então, daí a gente vê que nenhuma das obras da codificação estão ilesas, estão sem ter filosofia, ciência e ética e moral. Então, quando a gente entra no Espiritismo, a gente precisa também deixar que o Espiritismo entre na gente. Quando a gente estuda. O codificador, sistematizador, corrigindo, da codificação espírita, ele era estudioso e autodidata.
mas tinha formatura também, e pedagogo. Então, a gente tem mastigadinho o conhecimento nas nossas mãos, só é ler. Aí, quando a gente lê, a gente percebe porque o Espiritismo é uma revelação. Que o método científico tradicional não vai conseguir mensurar as leis espirituais, os fenômenos. Não. Por quê? Porque o Espiritismo é de outro objeto de estudo, que a gente só entende quando a gente lê. E ele se revela a quem lê. É impressionante. E não é mágica não, nem milagre, porque não existe. Então, assim, quando a gente vai estudar sobre o Sermão da Montanha, inclusive a gente sempre... O Gandhi, né, o Mahatma Gandhi, a grande alma, ele disse assim: se todos os livros da face da terra fossem extintos e só restasse um, o Sermão da Montanha, que aqui está em livro, mas ele foi a gente pode falar, um sermão, uma fala, uma pregação, vamos dizer assim, de Jesus. Ele subiu a um monte, aí ele disse, né, o Gandhi, concluindo, se todos os livros fossem extintos e só restasse esse, nada estaria perdido. Ele era indiano, não é? Então, a gente está no Ocidente. Se o Mahatma Gandhi disse isso, a gente tem que considerar o que é que tem nesse livro que ele disse, porque ele deve ter estudado, não é? Que ele disse que se todos os livros estivessem extintos da face da terra, mas só restasse esse, não estava nada perdido. Então, a gente tem que ler. O Sermão da Montanha, ele é extenso e tem várias nuances do que a gente hoje prega, fala, propaga nas tribunas, nas igrejas, nos terreiros, nos centros espíritas, nos templos, não é? De Umbanda, porque as pessoas estudam, mas elas estudam em vários locais, não é? Não é só dentro de um centro. Elas vivenciam as práticas da mediunidade em vários locais, porque a mediunidade não é do espiritismo, não é? Vocês sabem disso. A história mostra, a Bíblia também, vários fenômenos, principalmente no Velho Testamento. Mas quando a gente vai e debruça-se com relação ao Sermão da Montanha, a gente começa a perceber, e o Sérgio Lopes, muito atento, ele percebeu que o Sermão da Montanha, bem praticada aquelas virtudes, porque fala-se em 7 virtudes, no caso 8, que ele até pontua. E se cada virtude daquela a gente conseguir desenvolver, ou tentar ficar atento para aquelas verdades que diz cada bem-aventurança, a gente vai ter até saúde. Mas, rapaz, Jesus era sabido, não era? Não era sabido? Porque como é que ele coloca as bem-aventuranças e dentro desse subir aquele monte, ele fala também e diz para a gente como ter saúde. Era um gigante, como se diz, não é? No sentido mesmo do desenvolvimento da moralidade, de conhecimento. Então, a gente, quando vai estudando sobre Jesus, a gente percebe o quanto ele era incrível. Eu acho que a palavra certa você disse aí. Incrível. Então, como houvesse uma multidão que eu queria ouvir, Jesus subiu a uma colina nas cercanias de Cafarnaum e pôs-se a ensinar aqueles que o seguiam, dizendo: bem-aventurados os humildes e despojados, porque deles é a riqueza de Deus. Bem-aventurados os que recusam a violência, porque eles herdarão o mundo. Bem-aventurados os que não desesperam na aflição, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que lutam pela justiça,
como se luta pela comida e pela água, porque sua fome e sede serão saciadas. Bem-aventurados os que se esforçam para perdoar sempre, porque nenhuma culpa lhes ficará sobre os ombros. Bem-aventurados os que não corrompem seu coração, porque verão a pureza de Deus. Bem-aventurados os que buscam e promovem a paz, porque serão como filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por fazer o bem, porque serão glorificados diante de Deus. Bem-aventurados sede quando sofrerdes injúrias, mentiras, difamações e ataques por praticar o que vos ensinei. Alegrai-vos, não desanimeis, porque sereis reconhecidos na eternidade. Da mesma forma, os profetas que viveram antes de vós farão desacreditados e perseguidos. É isto. A primeira parte do sermão, porque o sermão, ele é este livrinho todo. Eu só li 2 páginas. Então, quando Gandhi falou isso, ele estava com muita propriedade. Então, nesse momento, a gente vai destrinchar, como a gente fez com este livrinho aqui, O Dom Supremo, na palestra passada, de Henry Drummond, quando a gente fez um link com a lei de amor. Porque aqui ele fala só da primeira carta de Paulo aos Coríntios e os ingredientes para amar. No livro, nessa passagem do Sermão da Montanha, a gente vai ver as virtudes que o Cristo, que Jesus falou, que estão inseridas no sermão, e a saúde. Então, a gente agora vai ficar sabido na parte do sermão, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que está aqui, que Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás. E sabendo que agora cuidar da saúde. Então, praticar as bem-aventuranças da saúde. Oxe, ótimo. Não é não? Então, na primeira parte, quando ele fala assim, bem-aventurados os aflitos. Não, os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Então ele diz aí, ele conversa aí sobre uma virtude que é o primeiro degrau para subir a montanha. Qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente quer ir para uma entrevista de emprego. A gente no outro dia tem uma consulta, ou tem que assumir um trabalho, ou a gente está para ter um filho. A primeira coisa que a gente tem que ter para fazer qualquer coisa, humildade. Já sabia, já é danado. Humildade. E o que é humildade? Porque senão a gente não sobe nenhuma escada. A gente diz logo o quê? Eu não posso. Eu não consigo. Jesus, quando falou o sermão, ele subiu um monte para dizer o quê? Porque ele falava também por gestos. Ele não fazia nada à toa. Até os atos dele de se movimentar nos lugares tinham um propósito. Ele queria ser visto e ouvido, e todos os presentes ouviram o sermão ao mesmo tempo, e não tinha microfone. E aí? O que é isso? Está lá na Gênesis. Só é ler. Escutavam como se ele estivesse falando ao microfone aqui na frente, lá atrás escutava, e não tinha microfone. Então, quando ele fala isso e ele sobe, ele tinha que ser o quê? Humilde. Ah, mas humilde é usar aquela roupa rota. É você estar atrás pedindo sempre às pessoas as coisas. É você se mostrar com aqueles ombros caídos? Não. O Sérgio Lopes, ele define isso. Ele diz assim, que humildade é você saber tanto o seu valor, que nada e nenhuma situação vai lhe diminuir ou engrandecer. Nem elogio, nem críticas, nada. Você sabe seu valor. Você não fica mostrando que está sofrendo, porque você sabe que o sofrimento, a dor faz parte, o sofrimento é opcional, né? A dor faz parte da vida, não é? Mas sofrer a vida inteira por algo, aí é escolha.
não é? Então, a humildade, ela é que dá aquela base para a gente começar a subir o monte. De quê? Que monte é esse? Por que Jesus subiu? Era só para ser visto e escutado? Ele podia ser visto normalmente, sem precisar de tribuna nem de degrau. Ele circulava entre as pessoas, e ali não eram tantas pessoas, acho que até era um pouco mais do que a gente tem aqui, não é? Então, ele fez isso para mostrar que a gente precisa ter o quê? Firmeza nas atitudes, mas com leveza. Saber que a gente pode fazer as coisas. O pessoal fala reforma íntima. Para começar, a gente precisa ter humildade. Primeira coisa. Aí ele diz ainda uma coisa bem interessante, que tem a ver com base. E aí eu já estou dizendo por que a humildade é importante para a saúde. Quando a gente tem humildade, ele diz que a palavra humildade vem de quê? Quem sabe? Aqui deve ter professores e professoras de português. Eu sou da área de saúde, então eu sei menos, eu me esforço. Mas aí eu não vou fazer feio, não. Humildade vem de humus, que tem a ver com o quê? Quem é da agronomia sabe. Terra. Não é? Então, a humildade é o que a terra nos oferece. A terra é humilde. Porque a gente, às vezes, maltrata, mas ela, se você plantar uma semente, aguar como deve, dependendo da semente, ela vai frutificar. Não é assim? Então, a pessoa que ela começa a desenvolver a humildade, ela começa a ter saúde física no que diz, sabe, na coisa básica que a gente faz na vida quando a gente começa a engatinhar. Por que um bebê engatinha? Para andar. Então, ela dá a nossa firmeza nos ossos, a saúde óssea e a força para que a gente tenha força para andar no mundo. O pessoal daqui que estuda sobre centro de força, é um aprofundamento de hoje. Pode depois vocês, se quiserem, estudar sobre isso, como a casa determina, né? Porque tem os liames, tem cada sala, né, tem suas prerrogativas. Depois, se quiser aprofundar sobre isso, vão atrás. Porque essa primeira etapa da saúde é ter força para caminhar. Dores ciáticas. Não quer dizer que toda pessoa que tem dor ciática não tem humildade. Mas a humildade é algo que nos deixa flexíveis. O bambu, não é? O bambu é flexível. O vento dá, ele não quebra, ele se enverga. Então, a mobilidade no corpo, ela tem a ver com nossa flexibilidade mental, que vai refletir no físico. Então, primeiro passo para subir a montanha, né, das imperfeições, seja o que for, de qualquer coisa, é ter humildade, mas sabendo o seu valor. E aí nada vai lhe deter. Não é que você vai ser arrogante. Ter humildade é ser natural, é saber o seu valor. Como se consegue isso? É fácil. Autoconhecimento. Saber quem é você. E só quem pode saber quem é você? Quem é? A gente. A nossa busca pessoal. O verdadeiro homem de bem e mulher de bem é aquele e aquela que é melhor ontem do que foi hoje e melhor amanhã do que foi ontem, não é assim? Isso quer dizer o quê? Que é perfeito o homem de bem? A mulher de bem é perfeita? Não. Senão ele tinha dito, é Jesus. Não é? Então ele estava além de ser um homem de bem, não é? A gente está na busca, então na busca a gente faz o quê? A gente tem humildade de primeiro saber quem a gente é. Ah, é fácil? Não, não é fácil, dói. Fazer terapia, quem faz terapia aqui? Oxe, desde 2005.
A bichinha tem que trabalhar para poder se conhecer. Ah, mas tem várias. Ah, mas por quê? E só quem faz terapia, quem vai para psicóloga, quem tem problema? Não. E se eu tiver problema, a gente vai ter sempre. O que vai fazer a diferença é a gente ter a humildade de querer resolver. Porque desencarnar uma pessoa querida é problema? Não. É uma circunstância da vida. Às vezes o desencarne é difícil porque foi de repente. Vai doer a vida toda. Mas sofrimento você vai ter se quiser. Mas vai doer. Principalmente se é algo, algo de repente, né? Mas a gente, quando chega numa casa espírita, a gente já começa a ampliar nossos conhecimentos. Então, a humildade faz bem à saúde, não é? E fazendo um link com a palestra que a gente deu sobre o amor, tem a ver com justamente para amar a gente precisa ser humilde também. Eu não vou nem, acho que foi a única que eu não consegui encaixar, mas eu ainda estou na construção dela, né, desse link. Mas vamos lá, foi essa que faltou. A segunda bem-aventurança que ele fala é bem-aventurados os aflitos. Eita, será que tem aflição aqui nesse mundo? Porque serão consolados. Ele está dizendo aqui que é para a gente sofrer sem parar. Se tiver um prego no nosso pé, é para a gente deixar. E se tiver uma pessoa, mesmo que ela tenha feito algo ruim, porque nós não somos ruins, nós vivemos às vezes na ignorância. O mal, gente, ele não existe. Quando citado numa sala mediúnica, a gente percebe a ignorância, a falta do conhecimento. Mas mal, não. Então, se a gente vê uma pessoa, mesmo que ela fez algo que desaprove ela socialmente, numa iminência de um perigo, que no Evangelho tem essa, ele coloca a gente lá, naquela nossa via crucis. O que é que você faz? Você salva, mesmo podendo perder a vida, ou deixa morrer? Ele responde: se você pode fazer, faça. Porque quem somos nós para julgar o ato dos outros e das outras? Quem somos nós, gente? Nós temos um passado a nos espiar, não é assim? O Sermão da Montanha, ele fala sobre a trave no olho. É aqui que está. Como é que a gente aponta para o companheiro ou para a companheira, para a nossa amiga, o nosso amigo, para os inimigos, a mão, se a gente tem 3 dedos nos apontando para a gente? Então, a gente primeiro tem que tirar a trave do olho da gente, porque como é que a gente está vendo o defeito dos outros com essa trave no olho da gente? Está aqui escrito. Está aqui no sermão. Então, essa parte das aflições, ele diz o seguinte, que a gente precisa ter a virtude da resignação. Isso é o link que o Sérgio Lopes fala. Resignação e mansuetude. São 2 virtudes nessa parte, porque ele diz que os aflitos serão consolados quando ele tem resignação. Então, vamos lá. Um sofrimento que vira revolta tem resignação? A gente vê muito isso, às vezes, em velório. As pessoas, ela tem uma fé, ela tem uma crença, mas na hora que perde um ente querido, não é? Ela se desespera. Claro que ali está doendo. Ela tem que chorar mesmo. Inclusive a gente, viu? A gente espírita. Não é porque a gente acredita na vida após a morte, acredita nos espíritos, que a gente não sofre, não. A gente sofre e chora, viu? Ah, mas a gente pode? Pode não. É o normal. Quem é psicólogo sabe. Só porque a gente estuda, a gente às vezes fica um paciente difícil. É difícil tratar um espírita, sabia? Os psicólogos que eu digo. Mas existe solução para a gente. Não quer dizer que a gente estudar seja ruim, não. Mas a gente precisa perceber que a gente é humano. A gente está num corpo físico
que precisa ter o quê? Leveza. A gente precisa estar na construção do conhecimento, do nosso autoconhecimento. Então, quando uma aflição chega, serão consolados. Mas serão consolados as pessoas que se resignam. Não é baixar a cabeça e deixar para lá, não. Ah, pode bater. É assim, é? Não. Resignar é você ser forte o suficiente para vencer. Porque perda de pessoas queridas é difícil. Você está no emprego e de repente perdeu o emprego e ficar resignado. O que é resignado? É no outro dia você enxugar o rosto, tomar um banho, tomar um café com pão assado e ir para a luta. Porque vai ter ajuda, mas você tem que ir atrás. Abre-se-vos-á. Está aqui no sermão. Está tudo aqui. Então é você botar o pé no caminho e ir atrás. A virtude da resignação, ela nos traz uma saúde que tem a ver com toda essa parte genésica, né? Ginecológica. Todos os problemas nessa região, está lá, viu, escrito no livro do Sérgio Lopes. Qualquer coisa podem culpar ele. Culpar não, viu? Responsabilizar, que de culpa já basta. Né? Essa parte que está lá tem a ver com a nossa criação, criatividade. Então, tudo que nos faça criar, escrever, isso tudo está melhorando essa região. Isso tem a ver com o homem e com a mulher. A saúde genésica, como se diz, dessa parte, né, da gente, está tudo ali. Então, essa mansuetude, a não revolta, a gente resiliência, que é aquela virtude que faz você de uma coisa muito difícil, que todo mundo acha que você vai, como se diz, sair do prumo, e você simplesmente espera. Dentro desses capítulos do Evangelho, dentre as bem-aventuranças, ele coloca um capítulo que é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois das aflições, ele coloca o Cristo Consolador. Porque quando a gente é espírita e a gente deixa o Espiritismo nos tomar, como se fosse, a gente não fala em incorporação, né? Quando a gente deixa o Espiritismo nos reger, no sentido de conhecer, de fé, a gente começa a perceber que a gente começa a ter consolo. Coisas que desesperam muita gente, a gente tem mais tranquilidade. E não é algo fingido, não. Nas provas maiores da vida, quem realmente está dentro do Espiritismo, mesmo que não tenha estudado todos os livros, começa, se ficar sinceramente, a ter consolo. É um ótimo antídoto contra o desespero. E é natural. Pode acreditar. Se procurar esse consolo e essa paz, vai encontrar. E é algo com o tempo. Não é imediato, porque nada é imediato. Pense numa situação difícil. Pensou? Pode crer que se tiver, na verdade, dentro do Espiritismo, estiver tentando se melhorar, com sinceridade, vai ter consolo. Por isso que está lá aquele capítulo, o Cristo Consolador. Não há fardos pesados para ombros fracos. É o fardo que cada um pode carregar. Não vai ter ninguém para tirar um pedacinho da cruz. A primeira coisa, não é? Que o Espiritismo fala, e muita gente sai da casa. Porque quem vai ficar realmente é quem tem a humildade de querer saber mais, um pouquinho. Senão vai passar a vida inteira na água fluidificada, no passe, que é excelente. Mas e a autotransformação?
O consolo vem, gente, quando a gente está na busca. Mas se a gente não quer ver nada, vai vir o desespero. Porque é escolha. É escolha. A gente vive depois que morre mãe, depois que morre um pai. E a gente acha um consolo não sabe onde. E por que é que as outras coisas, as outras situações, a gente não vai sobreviver? Vai. Com 47 anos, é diferente da gente com 15 e se desespera quando acaba o namoro. Quando a gente tem 47, e vocês que têm até mais experiência do que eu, muita gente, sabe que isso passa. E depois a gente vai estar vivo, porque é nossa existência. Mansuetude e resignação. Saúde física. Não é só virtudidão do sermão da montanha, não. Traz a saúde física para essa parte reprodutora. Olha, menina, depois vocês vão aprofundar aqui na casa. Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tem a ver com esse primeiro também, que ele coloca essa saúde do baço pâncreas aqui. Não é? Ele diz que herdarão a terra, mas é a terra, planeta Terra? Não, não só. Se todo mundo fosse assim manso na Terra, era um planeta de regeneração. Olha, que beleza, não é? Herdarão a terra de si mesmo. Porque é uma riqueza ter o autodomínio da gente, não é não? Quando todo mundo espera que você vai ser agressivo ou agressiva e você faz o quê? Não dá na mesma moeda. Fala no sermão isso. Você dá a outra face não é deixar bater em você de novo. É você dar a outra face do melhor que você pode dar. Se você puder prejudicar o outro ou a outra, você não faz. Se você tiver nas suas mãos o poder de prejudicar alguém que lhe entristeceu ou lhe machucou muito, porque existem, né? Nós vivemos num mundo assim também. E você perceber que pode prejudicar e você diz assim, não, deixa aí. A gente vê muito isso no trânsito. A gente se revela no trânsito. Quer conhecer uma pessoa, dê um carro a ela e poder. Dizem isso, né? Então, essa parte da mansuetude e da resignação tem a ver, os mansos, né, e os aflitos serão consolados, e os mansos herdarão a terra de si mesmo. Porque tem uma frase do Papa, esse Papa que nos deixa satisfeitos e satisfeitas, né, atualmente, que ele diz assim: as pessoas não invejam o carro, a casa, as suas roupas, o seu trabalho. As pessoas, elas não entendem, é porque você tem paz, mesmo com tantas coisas que você passa, e você sorri. Mas não é um sorriso fingido, não. É um sorriso de gente humilde. Gente humilde, aquela música é linda. A pessoa que sabe que está na vida, que vai ter problemas. Uma jornalista esses dias falou na rede social dela. Por que o problema não viria para você? Qual a espécie? Você é tão especial assim, que está num planeta de provas e expiação e não vai vir problema? Vai! E por que não? Mas como você reage, isso é o que faz as pessoas, muitas vezes, não quererem que você não tenha algo, mas que você não seja você a ter. Inveja hoje, gente, é considerado um problema de saúde mental. É quando a gente não se vê, não sabe o nosso valor e acha que o outro
ou a outra é melhor que a gente. Mas ainda vai mais fundo. Não quer que a pessoa tenha. Isso não é só posses materiais. É bom êxito no relacionamento, paz de espírito. Então a gente precisa melhorar para ser melhor para o mundo. Imagina criar um filho assim, com esse sentimento. Como é que vai ficar essa criança, esse homem e essa mulher no futuro? Não é? A gente precisa se cuidar para poder cuidar. É fácil? Não, Jesus está só nos primeiros degraus, né? Do monte. Aí ele disse que era fácil, não. Se fosse fácil, a gente já tinha conseguido, né? Mas a gente tem que estudar, entender um pouquinho para poder ter pelo menos como é que a gente vai se guiar, né? E ele deixou aqui o mapa. Ó, já faz tempo. E já faz tempo. Os que têm fome, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o pessoal daquela época estava com a fome, imagina, no sol a pino, porque tem a ver mesmo com essa região do estômago aí, gástrica. E nessa parte, é uma parte que se a gente domina bem isso, e a gente tem a fé raciocinada, é a virtude da fé. Porque, veja, o que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, o fé é o que nos mobiliza, não é? As primeiras bem-aventuranças, ele explica aqui, tinha a ver conosco. Humildade, resignação, mansuetude, não é? É conosco. Mas a fé, a gente aí já acessa o quê? O divino, não é? Então, para a gente acessar o divino, a gente tem que ter um diferencial. Por que a gente vai acreditar? Já me disseram assim, no Espiritismo, acredite, dê crédito. Porque é fácil acreditar na reencarnação. Quem aqui já não teve dúvida? Não é não? Ixi, rapaz, tu acha que a gente nasce de novo? Pode ser sincero. Mas a gente dá crédito, porque as coisas vão acontecendo e você vai percebendo, se tiver humildade, paciência, que é um dos ingredientes do amor, lembra? Faz um tempinho, mas está lá nos registros. A paciência, você vai percebendo que é uma lei. Ah, essa menina aí está dizendo um bocado de coisa, eu entrei agora no Espiritismo. Mas eu também, quando eu tinha 16 anos, faz um tempinho, eu olhava assim o centro, achava muito bom, porém, tinha um lado da reencarnação que eu dizia, eu não vou acreditar, é muita coisa para... Mas aí, gente, a gente vai percebendo, a gente vai amadurecendo, porque também tem um amadurecimento, não é? A gente aqui acha que a nossa vida é longa, mas não é. A nossa vida, ela é muito breve. Veja, há um tempo atrás eu tinha 16. Não é? E agora eu já não tenho mais 16. Então, assim, esses anos passaram e a gente já percebe que não tem como fugir da reencarnação. Mas um dia eu duvidei. Eu não vou mentir. Então, eu estou falando isso porque a fé, ela faz isso. Ela faz você deixar a coisa ali um pouquinho, a humildade também. Ter fé é ter humildade, gente. O que eu não posso mudar, eu vou entregar. A entrega é um dos ingredientes do amor, né? Tem isso lá na carta. Eu vou entregar. Onde eu não puder ir, não tem uma canção que diz isso? Cura. Onde eu não puder ir, cura onde dói. É deixar. Porque isso é ter fé. Aí quando a gente estuda e está dentro do Espiritismo, que a gente tem que puxar a sardinha para a gente, aí é que a gente vê a lindeza do que é a fé raciocinada. Porque a fé sem a razão, ela vira fanatismo. E isso não é bom para ninguém. E nem para o mundo. Não é?
A gente precisa ver essa palavrinha lá, no Evangelho segundo o Espiritismo está lá. A fé inabalável é aquela fé em que, quando a ciência diz algo que o Espiritismo não disse, deixe o Espiritismo naquele ponto e vá com a ciência. Naquele ponto. Né? Então, a quinta bem-aventurança fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nessa questão, ele dá uma dica. Ele diz assim: misericórdia tem a ver com que área do nosso corpo? A gente ter misericórdia com as pessoas, veja, a gente perdoar, essa é a virtude dessa bem-aventurança. Nós vimos humildade, resignação, mansuetude, não foi? Depois nós vimos fé e agora vem perdão. Então, quando no Livro dos Espíritos, fazendo o link, né, que esse livro está sempre junto da gente, ele pergunta assim, na pergunta 886, que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. É linda. É uma lei, viu? Não fuja não, porque está lá. Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Simples assim. Tem uma nota do autor, e que autor, hein? Kardec, né? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, que eu acho que essa palavra, não sendo contra, né? Não corrigindo o autor, mas as pessoas que ainda não têm o conhecimento, a ignorância, né? Iguais ou mais acima um pouco que nós na escala moral, elas nos mandam ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. Então é até inteligente, né? A gente ser indulgente com os outros, porque senão a gente não vai ter a misericórdia. Não vai, se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. É feito aquele servo que foram cobrar ele, não foi? 10 moedas. Eu estou sem lembrar das moedas todas, mas contando a história, né, a gente vai entendendo. E aí ele não tinha, e aí o patrão, né, disse: tudo bem, me dê só uma, tá pago. Olha, que patrão bom. Aí quando ele sai dali, ele encontra um que devia menos do que ele precisava para pagar a dívida. Aí ele faz, sabe o quê? O servo infiel. Ele pega, manda ir na casa da pessoa, castiga o outro porque não tinha o dinheiro, pega os bens, veja. Ele teve a misericórdia da dívida, mas ao mesmo tempo, quando ele foi ser o patrão ou o cobrador, ele não teve indulgência. Aí foram contar para o outro patrão, aí ele disse: pois ate os pés dele e vá atrás da família dele e peça para pagarem até o último ceitil do que me deve. Então, como é que a gente vai pedir perdão se a gente não perdoa? Como é que o coração vai resistir a tanta pressão? Misericórdia é a saúde do coração. Córdia quer dizer isso, coração. E tem que ter coragem para perdoar. É esquecer? Não. Gente, é Alzheimer? Não. É amnésia? Não. Você vai lembrar de tudo. Agora, você vai
se perdoar, porque quando a gente não perdoa o outro, a gente cria doença com a gente. Para a gente. É algo da lei. É algo até, gente, se a gente for egoísta, que eu acho que a gente aqui não é, ninguém aqui é egoísta. Não. A gente até vai cuidar melhor do outro para poder a gente ter saúde. Na pandemia ensinou isso. Não foi? Se você não se cuidasse, não se vacinasse, não usasse a máscara, não lavasse as mãos, não é? O que é que ia acontecer? Você ia se contaminar, mas se o outro não fizesse também, e aí? Uma pandemia, gente, coisa que eu só vi no livro de Roqueirol, é uma autora de epidemiologia, e eu pensava que eu nunca ia ver. Então a gente tem que ter, pelo menos, por egoísmo, já que você não puder ser por amor, não é? Somente por amor. Se não puder ser por amor, que a gente pelo menos faça, para que a gente também não tenha esse cobrador lá tão severo. É questão de inteligência. Não é? Por isso que a fé é raciocinada. Mas é egoísmo eu pensar assim. Sim, mas faça. Faça o bem. Eu não vou dar esmola não, porque ele vai beber, ele vai comprar drogas. Mas rapaz, tu tem? Tenho, então dê. E vai fazer falta? Vai não, então por que não dá? O que ele vai fazer? Aí é problema dele. Mas o que tem de miséria no mundo? Vamos ser misericordiosos, né? Olha, misericórdia, né? E a gente podendo, faz. Faça o que o seu coração está mandando. Porque isso vai dar o quê? Saúde física. Imagina quantos problemas cardíacos a gente não evita quando perdoa. Porque o que sobrecarrega é o coração. É da lei física. A adrenalina, a raiva, não é? Aquela exacerbação, a gente fica enfurecido, vermelho, não é? Bem vermelho. Não faz bem a gente. Quando vê, adoece. E quando vê, tem um problema que às vezes não dá mais para voltar, não é? Não é isso? Então vamos ser misericordiosos para o nosso coração. Né, ter compaixão com as faltas dos outros, né, para que a gente também precisa, viu? Vamos lá. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. É linda essa parte. Porque verão a Deus. Eita, mas você sabe, está tudo no livro. Não precisa nem, mas é assim mesmo. Bem-aventurado. Aqui entra um bocado de coisa da palestra anterior. Que tem a ver com a inocência. Para amar precisa ser inocente. Que tem a ver com a pureza. Essa é a virtude de você ter a pureza. De você conseguir ter a inocência, de você ser sincero. Quando a gente é humilde, a gente é sincero, mas a gente não é grosseiro na sinceridade. Um diamante sempre vai ser um diamante, mas se você lança o diamante no rosto do outro, vai doer. A gente tem a pureza, a forma de falar, a delicadeza. Com tudo e com todos. E aí a gente vai tolerar, que é outro ingrediente. E vai tolerar tudo, mas não precisa andar junto. Não quero dizer isso. Esquecer as ofensas, perdoar as ofensas e esquecer? Não. Tolerar é você respeitar se não puder amar. Religião do outro, etnia, condição social, não é? Porque, gente, a gente vive num mundo que bota as pessoas em caixinhas. Orientação sexual. Então, essa pureza faz a gente olhar, feito uma criança olha para a vida. Como é que ela olha? A maioria das crianças, né? Elas estão brincando ali,
tem uma briga com um amiguinho, o que é que acontece? Ela toma o brinquedo. Daqui a pouco ela está de novo conversando com o amiguinho. E ele está brincando, ele não está nem aí, né? Faz amizade de novo. No outro dia vai brincar de novo. Eles trocam brinquedos. Não é assim? A pureza. A falta de memória das crianças é maravilhoso. Não é não? De repente ela brigou com uma coleguinha e agora está brincando brigou e depois está brincando. A gente deveria ser assim mais. Mas a gente cresce. E as coisas... a gente cresce. Mas que a gente mantenha essa pureza, porque só assim a gente vai ver a Deus. Olha. Aí é rápido. É fácil. Mas quando a gente tem filhos em casa, quando a mulher ela gera um filho, quando o casal engravida, vai vir uma criança, não é? E a gente vai ter a oportunidade de perceber o que é ser criança no nosso próprio filho ou filha. Isso é um presente. E quem não tem, vai nas escolas, vê no sobrinho, na sobrinha, não é? A gente tem vários locais, tem criança até em orfanatos. Se quiser adotar, viu? Pode ir atrás. Se forem irmãos e de uma idadezinha maior, aí é mais rápido ainda. Eu escutei isso da vara de infância. É mais rápido, sai com 2 dias. Olha? Não, né? Ela sabe. Mas eu mais ou menos estou dando uma dica, porque assim, não é tão fácil, claro, é uma criança. Mas existem formas. E ser puro em tudo. Porque, olha, quem vive casado muito tempo? Eu sempre dou esse exemplo. Porque eu acho muito bonito isso. E sou a favor. Acho lindo a união. Quando ela tem isso, ela tem que ter essa pureza. Tem que fazer aqueles ouvidos moucos, né? Segurar um pouquinho a fala, porque a pessoa que está conosco, ela não é parente. Não é? É uma outra pessoa que está com você, mas não é a sua mãe, não é seu pai, não é sua irmã, que você vai... Pode acontecer o que for, mas vai ser mãe, pai, irmão e filho. Não é assim? Mas eu fiz isso a uma psicóloga chamada Nádia Naira, essa pergunta. Ela até faleceu no processo da Covid, não sei ao certo o que foi, porém nessa época, e nós perdemos a psicóloga. Independente de psicóloga, a pessoa, e eu lembro bem que uma vez eu estava escutando ela falar sobre o amor, e eu fiz essa pergunta, porque eu gosto de estudar sobre o amor. Por que é tão difícil o amor entre o casal? Aí ela disse isso. É muito simples. Porque são 2 pessoas diferentes. Mas podem se amar? E como podem? Não é? Tendo essa pureza. Porque depois eu conto essa história no final. Então, na 7ª bem-aventurança, bem-aventurados, essa é tão interessante, gente. Bem-aventurados, essa pureza, ela vai nos liberar de processos laríngeos. Tá? É a pureza, a criança, ela diz tudo o que quer, não é? Ela não engole sapo, não é assim como diz aquela expressão. Então, ela dá essa saúde aqui, nessa região da fala. Não é? Mas não é aquela sinceridade que eu falei, que a gente fala tudo e pronto. Não, sai de baixo, não. Você vai com carinho, com delicadeza, se puder. Ou então, fique calado. Se for machucar muito, vá aprender a tomar aquela aguinha que o Chico Xavier diz, né? E conte até 10 ou 1000. Né? Essa região aqui. Mas aí depois vocês aprofundam. A melhor parte eu estou fazendo porque eu não preciso aprofundar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa virtude, ela fala das pessoas, só quem vai ser chamado filho de Deus é quem é pacífico. É a virtude do altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Altruísmo é você sair de você para ir para o outro. É você podendo fazer algo pelo outro, fazer. E não perder nenhuma oportunidade de fazer.
seja o que for, porque vai aparecer. E o outro pode ser um animal também, viu? Pode ser uma árvore, pode ser a natureza. A gente vive num mundo, então a gente não está à parte da natureza. É no outro, é pelo outro, com o outro, para o outro, e sempre se olhando. Só os pacificadores, desenvolvendo o altruísmo, eles vão desenvolver, como se chama, essa saúde mental. Quem está fazendo pelo outro? Irmã Dulce, Chico Xavier, Jesus, Dom Helder, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, vários pacificadores. Está pensando em si, está tendo problema? Tem problema? Tem. E como tem? Vai viver com um pulmão só feito irmã Dulce? Sem poder respirar, dormindo sentada há mais de 50 anos? E fez o que fez? Tinha problema? Tinha. Mas estava o quê? Em prol. São os grandes missionários, mas a gente pode ir atrás. Não pode ser uma irmã Dulce, mas você pode ajudar. Vai aparecer a oportunidade. Pode confiar que vai. A gente se inspira neles. Essa saúde mental tem a ver, quando a gente vai fazer a campanha do quilo, a gente está pensando no outro. Começa a esquecer dos seus problemas. Vamos sumir os problemas? Não, mas fica mais leve. Pesado fica só o saco da campanha. Não é não? Graças a Deus. Porque vai dar para o outro, né? As doações. Mas o nosso fica mais leve, não é não? Quem é solidário não é solitário. Joana de Ângeles. Ela falou isso já num dos livros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que são perseguidos por fazer o bem, porque serão glorificados diante de Deus. Bem-aventurados, sede quando sofredes injúrias, mentiras e difamações, e ataques por praticar o que vos ensinei. Alegrai-vos, não desanimeis, porque sereis reconhecidos na eternidade. Os cristãos, quando iam ser comidos pelos leões, lá no Coliseu, e a gente fazia assim, não era? Ou, quando fazia assim, e os leões tinham dias sem comer, eles iam sorrindo, porque eles entendiam isso aqui. Essa parte tem a ver com a caridade. Caridade não é ação social. É quando a gente desenvolve o poder dessa ligação com o alto. Há um ponto que o que a gente vê nos anjos, aquelas asas, é a luz que eles emanam quando desenvolve essa área. A asa não é asa, são emanações. Mas pode até haver uma asa, não tem problema nenhum, desde que eles se fazem presentes da forma que eles querem. Mas a gente precisa ter a caridade, gente, é não deixar faltar. É tudo que a gente puder fazer. Em que nível for, municipal, estadual, nacional e na nossa vida privada em casa, o que a gente puder fazer para que o mundo fique melhor, faça. Caridade é não deixar faltar. Aí desenvolve esse lado do divino conosco. Chegou o horário, mas tem só uma historinha para finalizar sobre aquela história que eu falei do relacionamento. Eu acho que vocês já escutaram, mas tem sempre gente que não escutou. E tinha um incêndio numa ilha. E nessa ilha moravam todos os sentimentos. O amor começou a se preocupar, porque todo mundo estava quase se queimando, né? E a ilha estava pegando fogo. E ele salvando as pessoas, e ninguém salvou o amor. O amor ficou sozinho na ilha. E passou um sentimento que sem o amor, a vaidade.
Aí ela estava tão assim feliz, que estava no barco, indo-se embora, olhando os espelhos, que nem viu o amor. E o amor pedindo ajuda, quase se afogando. Quando a gente une amor à vaidade, a gente tem o quê? Autoestima. Aí depois passou outro sentimento, não é? A tristeza. A tristeza estava tão triste que nem viu a mãozinha do amor pedindo ajuda. Passou tão olhando para ela, né? E aí, quando a gente une a tristeza ao amor, a gente tem a reflexão. A gente tem a melancolia, mas não tem mais a depressão. Algumas pessoas vão ter, mas aí é caso mais de médicos. Mas não tem mais aquela tristeza profunda. A gente começa a ter reflexão. Aí ele estava lá quase se perdendo. Aí veio um senhor no jet ski, todo para frente. Pegou o amor, botou na garupa e levou o amor para outro canto. Ele ficou tão feliz, chegou lá e olhou para ele e disse: quem é você? Que me salvou, eu nem perguntei. Ele disse: amor, tu não me conhece não, é? Quando a gente sobe a montanha, a gente tem a sabedoria. Ele olhou: eu sou o tempo. O tempo? É, amor. Você não me conhece, não? Só o tempo salva um grande amor. Então, que a gente guarde essas lições. Leia o Sermão da Montanha, gente, que ele é muito maior. Porque está tudo aqui. Foi escrito, não tem nenhuma novidade. Então, um abraço fraterno da Núcleo Espírita Quinta de Luz. Um prazer estar com vocês hoje aqui. Ganho mais do que passo, porque estudar é sempre bom. E a gente só vê a doutrina, só se revela quando a gente estuda. Guardem essa frase.